Olá, gente, boa noite, bem-vindos à nossa live. Na nossa live de hoje nós vamos falar sobre candidatos à presidência e empreendedorismo. Então estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram. A live vai ficar salva. E você que participou da live, né? Participou, na verdade, da enquete. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer aqui os comentários das pessoas que participaram da enquete e responderam a pergunta aqui no Instagram. E para você que talvez não sabe ainda qual que é o assunto, candidatos à presidência e empreendedorismo. Se você quiser deixar sua opinião, coloque aqui nos comentários, tanto do Instagram quanto no YouTube. Só que no YouTube eu não sei como que eu vou ver os comentários aqui. O Joey já falou aí top. Bom, eu queria que... Mas eu não sei se alguém aqui vai conseguir entrar no meu YouTube. Tô fazendo transmissão por lá, mas eu não sei se tá realmente saindo som, se tá bom. Será que tem alguém aqui que tem meu YouTube? Poderia dar uma olhadinha lá pra mim? Pessoal, o tema, Joey, é candidatos à presidência e empreendedorismo. Então hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor candidato para o seu negócio prosperar. Bom, eu vou fazer a transmissão aqui no YouTube, né? Se não der certo a questão do áudio, eu reposto lá amanhã. Bom, então algumas pessoas que já entraram aqui participaram da enquete. Andréia Monteiro. Tudo bom, Andréia? E a enquete, eu perguntei assim, qual que é o candidato a presidente? Olha lá, Karen, a meio tema, ela participou também, eu vou ler o comentário dela aqui. Que faz o seu, vai ajudar o seu negócio a prosperar. E aí eu coloquei se é estrelinha ou se é verde e amarelo. Então, qual desses candidatos aí vai ser bom para o seu negócio prosperar? E 83% das pessoas, esqueci agora de qual número, me responderam que o candidato que faz o negócio prosperar, né, que realmente vai ser bom para o seu negócio, é o verde e amarelo. E aí nós vamos discutir porque eu cheguei a perguntar a todo mundo, quem respondeu estrela, quem respondeu verde e amarelo, eu perguntei todo mundo, né, qual que era a sua posição, por que que a pessoa votou dessa forma, porque eu queria saber a opinião de todos, né, pra gente poder discutir aqui. Mas a maioria me respondeu, não todos, né, e aí eu vou ler o comentário de cada um. Felipe, que entrou aí agora também, deixa o seu comentário. E ele vai ser o primeiro comentário que eu vou ler. E se você não participou da enquete e não participou das perguntas, você pode participar agora. Deixe seu comentário aqui que eu vou lendo durante a live, né, pra gente poder discutir esse tema. Lembrando que é uma discussão pacífica, né? E eu vou deixar aqui também qual que é a minha visão sobre isso, tá bom? Então, quem ainda não participou, Lucas, e aí, Lucas? Tanto tempo sem live, né? Lucas já participou de várias lives minhas, já me deu várias dicas de conteúdo quando era na época da pandemia. E aí, depois disso, eu não sumi da live, não fiz live mais e hoje estou aqui. O Wallace entrou também. Pessoal aí do surf também, Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu conversei com os meus seguidores aqui e perguntei pra eles isso, né? O que era melhor para o negócio prosperar? Você votar na estrelinha ou no verde e amarelo, né? Em cada um desses candidatos que nós temos à presidência. E 89%, 83%, eu esqueci o número de cor, respondeu que era melhor verde e amarelo. E eu perguntei por quê, né? Não só pra eles, mas também pra quem respondeu estrela. E o primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Felipe Evaristo. Ele tem 37 anos, é vendedor e é investidor também. Aí olha só o que ele me respondeu. Aí, ó, o Joey falou verde e amarelo. Pátria, família e liberdade. Aí, ó. Ele já me falou por que ele iria votar verde e amarelo, né? Na verdade, o que ele iria votar, né? Quem ele iria votar verde e amarelo e o motivo. Pátria, família e liberdade. Ótimo.
E aí, Joy, você vai comentando aqui o que você acha também dos comentários dos seus colegas aqui, nossos colegas, na verdade, né? Que são empreendedores, investidores. Aqui a gente não tem só quem quer empreender, mas outras pessoas também. Então o Felipe, ele disse assim, ó, economia, ele votou verde e amarelo, tá? E ele disse assim, por que, né, que ele votaria verde e amarelo? E por que ele acha que o empreendimento pode prosperar com isso? Primeiro, economia recuperando pós-Covid e durante a guerra também. É também visto com bons olhos para investidores, ele investe, então ele viu com bons olhos, viu os outros investidores, né, fazendo aportes, apostando mais na questão de investimentos, e ele também citou a geração de empregos. E também é só olhar para os países vizinhos que a ideologia de esquerda destrói os países onde foi governado. Hoje ele vota verde e amarelo, hoje, pelo verde e amarelo ter elegido uma banca boa no governo, já foi positivo na bolsa e visto com bons olhos. Imagina ganhando. Isso é o que ele falou. E ele disse, fora que princípios estão sendo rasgados. Tentar eleger ladrão é demais, fora dos princípios brasileiros. Bora que essa guerra temos que ganhar. Então esse foi o comentário do Felipe, e eu quero comentar aqui um pouco em cima daquilo que ele disse. Então ele falou, né, que a economia tem melhorado, mesmo nesse cenário de Covid e de guerra. E aí eu fui pesquisar, né, pra ver se é isso mesmo. Mas aí vamos lá, no Brasil, o mercado elevou a sua projeção para o PIB de 2022. Então eu já tenho acompanhado o PIB há muito tempo, né? Quem me conhece que sabe que eu me formei em Ciências Econômicas, e o PIB, pelo menos do ano de 2021, né, quando fechou o ano de 2021, sempre que fecha um ano, a gente pensa, será que o PIB vai aumentar ou não? E o PIB, ele mede muito a riqueza, né, do nosso país. E para 2021, a gente tinha uma projeção pequena para o PIB de 2022, era 0,36%. Só que quando a gente chegou agora nesse ano de 2022, a gente viu que o PIB ele foi maior, né, do que as expectativas, maior do que o projetado. Então eles tinham uma certa expectativa e acabou ultrapassando aquela expectativa. Então lá, agora, né, com a questão das eleições, o PIB, que era de 2,2% esperado para fechar 2022, eles acham que vai fechar com 2,8%. E para 2023 eles tinham também uma expectativa de 0,5%, mas eles esperam um PIB de 1%. É um PIB ainda pequeno, né, mas pode se confirmar e ainda pode ser maior do que os economistas e investidores esperam, tá? Bom, então isso já é um ponto positivo que confirma aquilo que o Felipe nos disse, tá? E o PIB 2021, né, que foi do ano passado, cresceu 4,6%. Então a gente vê que realmente houve um crescimento muito bom, apesar da pandemia e da guerra, tá? A pandemia já vem acontecendo há mais tempo, né? Então era de se esperar que a gente não tivesse um PIB tão grande assim. E aí talvez você que tá me vendo aqui agora, né, ou não é empreendedor, não conhece nada de economia, pode estar se perguntando o que é o PIB. Então, quando a gente junta e quando a gente soma os bens e serviços finais, né, produzidos aqui no país, a gente está fazendo então a conta do PIB. Ele é um dos indicadores mais utilizados para a gente medir a riqueza. Um exemplo, eu tenho feito muita consultoria para quem quer abrir boutique de carnes. E o consumo da carne bovina está totalmente atrelado ao PIB. Ou seja, quanto maior é o PIB, maior é o consumo de carne bovina. Porque quanto mais nós estamos ricos, mais a gente consegue pagar uma carne aí que tá a R$30 o quilo, 37, né? Então está super atrelado. A Karen disse, somente o fato de um candidato ter sido condenado e voltar ao páreo traz uma imagem ruim, não só para o país, mas para os negócios. Independente de quem fosse, a imagem é de suma importância, isso é verdade. A gente não pode negar isso aí, né? Porque não só a gente vai estar aqui fazendo negócios entre nós, né, entre os brasileiros, mas o próprio país, ele tem um comércio, ele faz vendas, tem parcerias com países vizinhos e outros países também do mundo. E aí foi o que a Karen falou, né? Se um candidato que é condenado, ele volta para poder estar à frente do nosso país, né, como um líder, isso traz uma imagem ruim. Isso é fato, imagem é de suma importância. Inclusive, o pessoal do Supremo e que pessoas que têm cargos muito elevados, na própria Constituição fala que eles têm que ter uma imagem ilibada.
Então, isso é a primeira coisa que nós devemos ver nos nossos líderes, né? Se eles realmente têm uma imagem boa que vai condizer com aquilo que a gente quer, né, para o nosso país. Aí o Joey falou, ó, PIB, Produto Interno Bruto. Ótimo, Joey, já me ajudou aí, porque eu nem comentei o que era o PIB, né, a sigla. Aí o Joey já falou, Produto Interno Bruto. Ótimo. Obrigada, Karen, obrigada, Joey, e a todos que ainda estão aí, né? Vai mandando essa live para as pessoas que vocês conhecem, que são empreendedoras. Hoje, nós, como eu falei, né, a gente vai ainda comentar durante toda a live qual que foi o resultado da enquete, que a maioria vai votar verde e amarelo no segundo turno, e os motivos que essas pessoas vão votar, e eu vou estar aqui discutindo sobre isso. Bom, e aí, por que que o PIB é importante para o empreendedor? Nós falamos já que o PIB cresceu em meio à Covid, a pandemia, foi o que o Felipe falou e que eu consegui confirmar também pelos dados. E aí, por que que isso é importante para o empreendedor? Então, quando o empreendedor, o empreendedor ou investidor, ele tem boas expectativas, né, expectativas de que aquela economia ela vai crescer, a pessoa ela tem mais segurança para fazer o investimento. Por exemplo, estou pensando em abrir uma empresa, no Brasil mesmo. E aí eu vejo que o pessoal tá ficando pobre, tá? A riqueza tá diminuindo. Ah lá, o Lucas falou, o PIB é o termômetro da economia de um país. Obrigada, Lucas. E é exatamente isso. Aí eu vejo que o pessoal tá ficando, né, tá aumentando o desemprego, tá realmente ficando com uma situação econômica pior. E aí você acha que eu vou investir, se eu tiver a oportunidade de investir em um outro país em que a economia está cada vez crescendo? Então, com certeza, né, em detrimento aí, o pessoal aí entrando aí. Então, com certeza, eu vou preferir o outro país que está em crescimento em detrimento do Brasil. Por isso que o PIB é muito importante, porque quanto mais riqueza a gente gera, mais pessoas estão dispostas a investir aqui no Brasil. E aí, investidores até de fora e também nós, né, enquanto brasileiros, e gera mais emprego. Se eu gero mais emprego, a pessoa tem dinheiro, condições para fazer mais compras. Se eu gero mais compras, é mais consumo. E se todo mundo consome, tanto o meu serviço quanto o seu produto ou o seu serviço também, a gente tem mais renda de novo para continuar investindo. E, enfim, a economia só cresce com isso, né? Então, por isso que é importante a gente olhar o PIB do país antes de empreender ou de investir, tá? E aí, para quem entrou aí, talvez não conhece meu trabalho, eu criei o método Maximize. E aí eu ajudo os clientes quando querem abrir um empreendimento para que eles possam ver se de fato aquele empreendimento é viável em todos os sentidos, financeiramente, economicamente. E nesse método, uma das coisas que eu olho é o PIB, porque se a gente tiver com uma projeção de PIB pequeno, ou seja, o país não estiver prosperando, talvez não seja o momento ideal de o empreendedor empreender naquele lugar, né? No caso, no Brasil, tá? Bom, aí o Felipe, né? Pra quem entrou aí agora, o Felipe respondeu uma pergunta pra mim, que era por que ele ia votar verde e amarelo no segundo turno, tá? E ele citou que um dos motivos é porque nesses últimos tempos a gente vê que a taxa de desemprego tá menor. Ele falou que tá havendo mais emprego. Aí eu fui confirmar, né? Se é isso mesmo. Então, olha só, taxa de desemprego, ela aumentou em 2020, tá? Então, ficou ali entre 14,7%. E aumentou por causa da pandemia, né? Muita gente teve que fechar, muitos empreendedores não estavam preparados financeiramente para uma pandemia dessa, né? Que você tivesse que fechar seu mercado. Muitas empresas não estavam também preparadas para atuar no digital. Então, não sei se vocês aí trabalham de forma digital, usam muita tecnologia para o trabalho de vocês, mas nem todas as empresas estavam. Ou seja, tem empresa que só tinha telefone, talvez estava até no fax ainda, e ela teve que fazer uma página na internet, no Instagram, ela não sabia como fazer isso, talvez contratar uma empresa de marketing. E mesmo assim, a gente sabendo, né, do processo, tem empresas que sabem do processo, tem que abrir um Instagram, tem que contratar uma empresa de marketing, mas com que dinheiro? E com qual segurança, né, eles iriam fazer isso se a gente tem que fechar a nossa loja, a nossa empresa? Até quando que isso iria acontecer? Bom, e aí a taxa de desemprego aumentou em 2020, mas hoje ela está em torno de 8,5%, ou seja, de 14,7% lá em 2020. Hoje a gente vê que o desemprego diminuiu bastante, né, quase metade aí, para 8,5%.
tá? Em quase 2 anos aí, tá? Bom, e aí o Felipe, que comentou aqui, aí lembrando para quem entrou agora, né, eu tô fazendo uma enquete para ver se você votaria verde, amarelo ou estrelinha no segundo turno. E perguntei para as pessoas por que elas me responderam aquilo, né? No caso aqui o Felipe me respondeu que vai votar verde e amarelo. E uma das coisas que ele disse é: olhe para os países vizinhos e perceba que essa ideologia não tem dado certo por lá. Então eu fui também dar uma pesquisada com relação aos países vizinhos para ver se de fato eles estão bem ou mal na sua economia, tá? E aí a Venezuela, por exemplo, ela foi um dos países que teve mais casos de imigração, ou seja, o pessoal saiu de lá. Todo mundo tá arrumando as malas e indo embora, tá? Aqui, ó, olha só, esse aqui é um dado da agência da ONU, olha só, existe mais de 5,4 milhões, 5,4 milhões é quase a capital do Rio de Janeiro, né? De refugiados e migrantes venezuelanos ao redor do mundo. Então são pessoas que saíram do seu país porque a condição de lá não tá legal, tá? E o coordenador de pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Mackenzie, que é o Márcio Coimbra, ele associa a crise à falta de liberdade política, que acarretou problemas econômicos. Então ele explica que ao ter uma degradação da situação econômica do país, a imigração se torna uma das únicas soluções. Então vamos lá. A política, por mais que talvez você não entenda de política, né? E eu fiquei muito tempo sem entender, inclusive nem gostava de discutir esse assunto porque eu não entendia nada. E a economia, o estudo, né, em ciências econômicas me ajudou muito a entender isso. Então, por anos eu não entendia muito essa questão de política. Só que hoje eu percebo, né, a política, ela está fortemente atrelada à economia. Então, se nós temos líderes, né, governantes que têm uma certa ideologia, um trabalho mais liberal, ou seja, que é a favor do empresário, que facilita as condições dos investidores, a gente vê que o país, ele acaba se sobressaindo em relação a outros, tá? E não é o caso da Venezuela, por exemplo, que lá não há uma liberdade política assim tão grande, o que afeta a economia. Se afeta a economia, afeta a gente diretamente. Então, por exemplo, eu enquanto empreendedora, eu tenho gerado empregos na minha empresa, assim como vários empreendedores aí, Douglas entrou, tem gerado emprego na empresa dele também. E aí, se você gera emprego, essa pessoa ela tem mais segurança para a família dela, né, para levar o sustento para os filhos. Além dela ter mais segurança, foi o que eu disse, ela acaba consumindo mais, porque ela pode ter um cartão de crédito, ela pode sair aos finais de semana e ir num restaurante, ela pode ir numa sorveteria, ela pode comprar roupa para ela sem ela se preocupar tanto assim, né, com contas do dia a dia. Ei, Douglas, boa noite. Bom, e aí se ela pode fazer isso, se ela pode consumir mais, ela vai acabar consumindo ou de mim ou de outro empreendedor. E isso vai girando a economia, porque esse empreendedor, quando ele vende mais, ele tem uma receita, um faturamento que ele consegue pagar os custos. E um dos custos dele é o quê? É o pessoal, que são os funcionários, tá? Ou seja, a política ela influencia demais a economia, porque se o político ele não tem vamos dizer, políticas, né, e leis e normas que seja a favor do empresário, o empresário sofre muito, e não só o empresário, o funcionário também sofre muito. Então, hoje nós estamos falando sobre os candidatos à presidência e empreendedorismo, mas se você não é empreendedor e é funcionário de uma empresa, saiba que se esse empreendedor fechar a empresa dele, você fica sem emprego. E se várias pessoas fecham a empresa dela, vai ficar mais difícil ainda de você conseguir um emprego em outra empresa, né? Porque as pessoas realmente param de investir. No caso da Venezuela, como a gente viu, 5,4 milhões de pessoas fugiram do país, tá? Bom, além disso, né, eu tenho os dados aqui também com relação à Argentina, que o Felipe... Douglas entrou aí agora, né, e algumas outras pessoas. Eu tô aqui analisando qual que foi a resposta do Felipe em relação a quem ele iria votar no segundo turno. Ele me falou que iria votar verde e amarelo, e ele me disse assim, olha para os países vizinhos
para você ver se... Você pode ver que a ideologia lá não tem dado certo, a de esquerda. E aí na Argentina, o que eu vi lá? O dado, olha só, alarmante, né? A pobreza cresceu 67% em uma década. E aflige 1 em cada 4 argentinos. Então, 1 a cada 4 argentinos não tem dinheiro, tá aí abaixo da linha da pobreza, né? Se eu não me engano, quem está abaixo da linha da pobreza é quem sobrevive com menos de R$ 20 mais ou menos por dia, é algo nesse sentido. Eu me esqueci agora o dado, se alguém souber, me informa aqui. E a inflação lá está altíssima, persistentemente pressionada e forçando os juros a ficar mais alto na Argentina. Aí qual que é o problema da questão dos juros, né? Como que os juros vai influenciar o seu negócio? Que às vezes você pensa assim, não, a inflação é ruim, mas aí a gente pensa nos juros, que os juros têm que aumentar para poder conter essa inflação. E os juros também vai influenciar no seu empreendimento. Só um dado aqui sobre a inflação, é que a inflação da Argentina hoje está 84% e a do Brasil 6,1%, tá? Então é só para você comparar aí como que a Argentina está com inflação altíssima. E aí como que os juros vão influenciar o empreendimento da gente? Então ele vai influenciar no seguinte sentido: se a gente precisar hoje tomar empréstimo, vai ficar mais caro porque os juros estão mais altos. E muita gente hoje, quando vai empreender, a maioria não tem todo o dinheiro, todo o capital para fazer o investimento inicial. O que é o investimento inicial? Abrir as portas. Muitas pessoas, muitos empresários, eles precisam, não só na hora de abrir o empreendimento, mas ao longo, né, da vida empreendedora, eles precisam pegar o empréstimo. E aí, quando eu tenho que pegar um empréstimo, se o juro estiver muito alto, eu acabo pagando 5 vezes mais do que de fato eu contratei. Então esse é um problema. E muitas vezes o empreendedor precisa de tomar empréstimos porque, por exemplo, igual no caso da pandemia, muita gente teve que pegar um empréstimo porque não tinha caixa suficiente e tinha que saldar suas dívidas, tá? Então esse é o problema do juro estar alto. Aí lá no caso da Argentina, a inflação está alta, precisa-se que os juros fiquem altos também para conter a inflação, tá bom? E a inflação e os juros acabam afetando o nosso negócio de forma negativa, né? Bom, e aí, gente, vocês estão entendendo tudo da live? O Joey me ajudou demais aí, a Karen. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês em quem que vocês vão votar no segundo turno, se é verde e amarelo ou se é estrelinha, deixa aqui seu comentário e se puder falar por quê, coloque também pra gente poder discutir. Uma outra coisa que o Felipe disse foi assim, que os princípios estão sendo atacados. Então, se você votar na estrela, né, seus princípios vão ser atacados. Bom, e aí, quais são os princípios, né? A família, ela vai ser atacada. Por quê? Questão de aborto, legalização das drogas. E aí, a pergunta que eu faço para você é, quais são os valores que você considera importante para você e para a sua empresa? Bom, agora eu vou ler outra resposta aqui. Quero que vocês me respondam aí quem que vocês vão votar e por quê nessas eleições, no segundo turno. E se você é empreendedor, acompanhe aqui tudo que eu vou falar, que vai ser muito importante. Aí, Felipe, show, está muito bom. Ótimo, Felipe, já acabei aqui de falar todo o seu comentário, né? Peguei alguns dados da internet para poder nos ajudar aqui, porque não adianta só a nossa opinião, né? Nós temos que verificar se os dados realmente confirmam aquilo que a gente acha, tá? Bom, o Romelo, ele tem 28 anos e é administrador. Aí ele respondeu assim, ele vai votar verde e amarelo no segundo turno, por quê? Ele disse assim, ó, porque só a direita, que é o partido aí da estrela, da estrela no verde e amarelo, nossa, quase que eu falei errado aqui, hein? Foi sem querer. O Joey aí, top demais. Ele disse assim, só a direita, que é o verde e amarelo, tá? Não confundam na hora lá de votar, levanta pautas de menos burocracia para abrir a empresa e manter, tá? Douglas aí, voto verde e amarelo porque os princípios são inegociáveis. Então, tanto os princípios do Douglas são inegociáveis quanto das pessoas que ele quer na empresa dele, né? Então eu creio assim, e eu vejo isso no meu empreendimento, né? Eu, por exemplo, não minto. Se eu mentir,
eu vou arrepender, tá? Porque pra mim não dá, tem que ser transparente com o cliente. E com outras pessoas também, claro, né? E aí, por eu não gostar dessa prática de mentir, o que eu faço? Eu levo esse princípio também para a minha empresa, então eu acabo sendo transparente também com o meu cliente. Então aqui a gente está falando não só de princípios que você acha importante, mas que você leva para a sua empresa também, né? Não tem como você ser uma pessoa fora da empresa, né? E ser outra dentro da empresa, não tem como. Karen disse, entendemos que o Estado é laico, porém 90% da população é cristã. Devemos sim respeitar todas as crenças, mas o que mais me assusta é a intolerância nos dias de hoje. Então, assim, a gente vê que a população cristã, na verdade, no mundo é imensa, né? E os valores que cristãos, eles são, pra mim, valores os únicos, né? Da verdade mesmo, foi até o que o Douglas falou, inegociáveis, tá? E a gente deve sim respeitar as pessoas, mas a gente não deve, enfim, incitar o ódio, né? Por isso que eu perguntei pra todo mundo aqui por que votaria no estrelinha, no verde e amarelo, pra gente poder debater aqui juntos, tá? Bom, então o Juan Melo falou isso, ele vai votar verde e amarelo, porque as pautas desse governo são menos burocráticos para você abrir e manter a sua empresa. E aí eu fui pesquisar, né, se realmente é isso mesmo. E aí, primeiro que eu quero falar, né, antes de trazer os dados aqui, por que é importante a gente ter menos burocracia na hora de abrir uma empresa? Quem tá aqui me conhece, né, a maioria aí, mas quem não me conhece, eu criei o método Maximis para ajudar os empreendedores a abrir o seu empreendimento. E quando eu vou ajudá-los a abrir, o que eu percebo? É muita coisa que o empreendedor tem que pesquisar. Ele tem que olhar fornecedor, precificação, local para ele abrir, levantar custos, olhar com o contador. Então ele tem várias coisas para ele poder fazer. Agora imagina se tudo isso que ele tem que fazer, ele ainda tem muita burocracia para ele abrir o empreendimento dele. Douglas é contador, ele pode falar como que tá essa questão de burocracia hoje, tá? E aí o estudo do Sebrae, ele confirma, o Brasil registra menor tempo médio para abrir uma empresa. Sabe quanto tempo que as pessoas hoje levam para abrir uma empresa? Em torno de, em média, 1 dia e 2 horas para conseguir abrir sua empresa. Então é muito fácil você abrir empresa no Brasil, assim como é muito fácil também você fechar, graças a Deus, né? E para manter também é muito fácil. E hoje, depois da pandemia, eu acho que ficou mais fácil ainda, né? Porque criaram-se várias leis que favoreceram aí os empreendedores. Aí Douglas falou, Douglas é contador, tá, gente? Quanto menos burocracia, mais ágil é a abertura da empresa e com certeza menos custos, né, Douglas? Então, olha só, quando você vai investir, você já tem que ter custo de um monte de coisa, como eu citei. Ponto comercial, aluguel, IPTU, tem a questão do estoque, tem marketing. Imagina você ainda ter que pagar caro e ter burocracia na hora de abrir. E a Karen disse, votar em quem tem boas referências impulsiona o Brasil no comércio em geral. Verdade, Karen. Karen aí sabe disso, trabalha nessa área, né, de comércio, então, e trabalha na área de carros também, né? Ou seja, quando a economia ela tá assim girando bem, as pessoas conseguem comprar um carro, conseguem até financiar, porque elas acabam tendo emprego para poder pagar o financiamento. Mas se ninguém quer investir, ninguém quer investir, não tem emprego e aí não tem renda para poder fazer essa compra aí, tá? E é boa para o comércio em geral, isso é fato. Bom, aí, olha só, de acordo com as políticas públicas do Sebrae Nacional, analista de políticas públicas do Sebrae, a chama Laila Caldas, ela disse que nos últimos tempos o Brasil conseguiu avançar muito em relação ao ambiente, né, de negócios, sobretudo com a digitalização de alguns serviços públicos, a publicação da Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 19, e outros dispositivos legais que beneficiaram os pequenos negócios, facilitando a vida do empreendedor. Então hoje, quando nós olhamos para os empreendedores, nós vemos que a maioria são pequenos empreendedores, então nós não podemos dificultar a vida dessas pessoas, né? Temos que facilitar. Obrigada, viu, Karen, pela participação aí também. Bom, e ela disse ainda, essa Laila, né, lá do Sebrae, o seguinte, houve ainda outras medidas para simplificação que vieram a beneficiar os pequenos negócios recentemente, como o dispositivo de dispensa de licença e alvará para as atividades empresariais de baixo risco,
que também serve para o MEI. Então nós vemos aí que tem muitas pessoas que começam a empreender usando o MEI, porque é mais fácil, você não precisa, né, lucrar tanto assim no início, então, e é barato na questão de impostos, e essas leis beneficiam também o MEI, tá bom? Bom, o outro comentário aqui é do Alan, ele até entrou aí, mas não sei se permaneceu, porque falou que hoje ele tá mais ocupado. E ele disse assim, por que ele vai votar verde e amarelo? Ele disse assim, sou pai, sou empreendedor, sou católico e tenho uma boa memória, chega de ladrão. E aí, só fui pegar alguns dados com relação à condenação do Lula, né? Ele foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade, e pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E aí tem um dado aqui, que é o seguinte, segundo a sentença do 13ª Vara Federal de Curitiba, o ex-presidente teria participado do esquema criminoso deflagrado como Operação Lava Jato. Ih, Joey, a rede ficou ruim aqui? Será que pra todo mundo? Como é que tá aí, gente, a internet pra vocês? Qualquer coisa, se tiver alguma informação que você tem dúvida, manda aqui que eu respondo de novo. Então, o ex-presidente participou de um esquema criminoso gigantesco, né? Que é a Operação Lava Jato, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem indevida, tá? E aí, Joey, Diane... Bom, e para favorecer, né, agentes políticos também. Beleza, agora a Karen aí, ó. Karen já tá aí participativa na nossa live e agora eu vou ler a resposta dela. Ela disse assim, ó, verde e amarelo. Aí, ó, o Felipe falou que tá tranquilo a internet aí. Joey, às vezes pode ter sido a sua ou até a minha, né? Porque internet, eu vou te falar, na hora que você mais precisa, é a hora que ela falha. Aí a resposta da Karen foi o seguinte, ela tem 30 anos e é designer de interiores. Ela disse verde e amarelo, pois sou cristã e quem mais me representa em questão de valores é o Bolsonaro. Então, assim, a gente, quando vai votar, a gente escolhe, né, os candidatos que tem mais a ver com aquilo que a gente acredita, né? Então, a Karen aqui acredita nos valores cristãos, eu também acredito. E hoje em dia, né, a gente só tem, agora, para o segundo turno, nós só temos 2 candidatos, estrelinha ou verde e amarelo. E eu tô falando assim, estrelinha, verde e amarelo, porque se eu falar as palavras certas e escrever, o Instagram me veta, viu? Então foi a sua, né, Joey? Internet. Bom, então, ela disse isso, então a gente tem que realmente votar naquela pessoa que a gente acredita ser a melhor. E nós temos 2 candidatos, né? Não sei se o Bolsonaro realmente é o melhor de todos, né? Porque todo mundo erra, ele também errou e a gente também erra. E todo mundo, né? Não tem como fugir disso. Talvez se eu estivesse no governo eu ia errar também. Mas entre os 2, eu acho que o que mais está dentro realmente dos princípios cristãos é o verde e amarelo, porque o outro está totalmente fora. Então, se você é cristão, você tem princípios inegociáveis aí, como a Karen, o Douglas também que respondeu, e outras pessoas também falaram de princípios, né? Felipe, tem uma outra pessoa que falou de princípios aqui. Se você realmente tem esse pensamento, o que nos resta realmente é verde e amarelo. E eu creio também que vai ser um governo muito bom, como já está sendo, tá? E o Emanuel Felipe, ele não entrou hoje, não vi ele aí ainda, porque ele trabalha até tarde também, e ele é consultor de negócios. Ele disse assim, olha, apesar de não concordar com diversas coisas do governo Bolsonaro, os indicadores macroeconômicos acabaram me surpreendendo em meio à pandemia, crise e outros cenários inóspitos. Então essa foi a resposta do Emanuel Felipe, e ele votou também no verde e amarelo. E o Douglas disse, se o governo impulsiona a economia, desburocratizando, o empresário investe e cria empregos. Criando empregos, as pessoas terão renda e consumirão. Com o consumo, os empresários vendem e a economia roda. Então, realmente está super atrelado, como o Douglas disse. Super atrelado. Então, se tem empresário para correr o risco, porque assim, o pessoal sabe que eu criei o método Maximise para ajudar o empreendedor a abrir a sua empresa. Quando a gente vai avaliar se realmente vale a pena abrir a empresa, a gente coloca um risco. E esse risco que o empresário corre, ele precisa ser remunerado.
né? Então tem muita gente que manda currículo, tem muita gente que tenta concurso porque quer ter segurança, e o empresário ele não tem, ele corre riscos. Qual que é o risco que ele corre? Um exemplo, ele tem que abrir a empresa inteira, ele tem que tirar lá do bolso, sei lá, 500 mil, 1 milhão, e diversos empresários tiram até mais do que isso, né? Lógico, se for uma indústria, por exemplo, e tem que contratar pessoas. Isso sem ter nenhum cliente ainda na loja, na empresa. Ou seja, ele corre um risco muito grande, porque se ninguém aparecer naquela loja, naquele mês, segundo mês, terceiro mês, ele infelizmente tem que fechar a empresa e mandar os funcionários embora. E aí ele perdeu lá vários milhões já, ou milhares de reais, e ele não consegue reaver mais. Então ele corre o risco e ele tem que ser remunerado por isso. E como o Douglas disse, quando ele abre uma empresa, ou seja, ele corre este risco, ele faz o investimento em pessoas também. Ele contrata funcionários. Esses funcionários felizes e bem remunerados vão consumir das outras empresas. Ele pode consumir até da própria empresa que ele trabalha, mas ele pode consumir de outras empresas também, até da gente que está aqui, né? No caso do Douglas, ele pode consumir no caso o funcionário não, né? Mas o empreendedor pode consumir uma contabilidade. No caso da Karen, que é design de interiores, pode consumir um projeto para a casa dele. Ou seja, tem diversas coisas que a pessoa pode comprar que vai fazer com que a economia gire, porque se ela compra de uma empresa, se a empresa aumenta o faturamento, se aumenta o faturamento, consegue pagar funcionário e arcar com todos os custos e assim vai. Como o Douglas falou, a economia vai rodando, vai girando, tá? Então essa foi a resposta aqui do Emanuel, né? Como eu disse, ele falou, olha, ele não concorda com muita coisa do governo Bolsonaro. Tudo bem, mas ele disse, os indicadores macroeconômicos vêm me surpreendendo, porque ele é um consultor de negócios, né? E ele tem visto isso aí. Para quem entrou agora, no início da live eu comentei sobre o PIB, que é um dos indicadores macroeconômicos, citei os juros, inflação, tudo isso influencia no nosso empreendimento. Então, se você perdeu essa parte da live, assim que eu terminar, volte aqui para poder rever, tá? E aí, temos um último comentário, apesar que o Douglas aí participou, já teve mais gente comentando aqui, então, na verdade, é o último aqui dessa enquete, né? Ele disse assim, ele é o Luiz Felipe Bezerra, ele tem 29 anos e é empreendedor desde 2017, mais ou menos. Ele disse assim, olha, para mim é verde e amarelo pelo simples fato de não sofrer de amnésia. Para esquecer os números escandalosos de corrupção e voltar para eleger um governo que por anos e anos só favoreceu a eles mesmos. Aí ele disse, Thalita, será que o povo já se esqueceu das caixas de dinheiro encontrados no apartamento do Gedel Vieira? Era tanto dinheiro vivo de propina que a Polícia Federal ficou 2 dias para poder contabilizar. Imagina tanto dinheiro que você fica 2 dias para poder contabilizar. Isso aconteceu comigo ano passado? Brincando, não aconteceu não, gente, infelizmente. O meu dinheiro eu consigo contabilizar certinho, não demora 2 dias não. Mas aí, vamos lá. E os desvios, ó, Solar entrou aí também, que é empreendedor. Ricardo também tá empreendendo, não tá, Ricardo? E o L entrou. Aí a gente tá falando aqui sobre quem que a pessoa votaria nesse governo e o motivo, tá? E se realmente isso vai beneficiar os empreendedores. Aí Douglas ainda falou, realmente o verde e amarelo não é o melhor de todos, mas não ouvi falar em corrupção neste governo. Ótimo, assim, pelo menos não tá roubando, né? Errar todo mundo erra, eu erro diversas vezes, mas roubar aí já é uma questão de caráter. Bom, aí ele disse, e o desvio de bilhões da Petrobras? E os esquemas de corrupção com as empreiteiras, Odebrecht, entre outros, desemprego na casa dos 13%, etc. Aí ele disse, será que o povo já se esqueceu disso? Muita gente esquece, né? É por isso que eu sou cristã e leio a Bíblia, né? A gente tem que ler a Bíblia todos os dias, porque senão a gente esquece. A gente esquece. E isso é um defeito, né, de todo mundo, né? Todo mundo esquece e precisa ficar relembrando. Então muita gente, eu acho que esqueceu disso mesmo. O que faz pessoas que têm acesso à informação votarem em uma quadrilha como essa para governar o país em que vive? Então essa foi a resposta aí do Luiz Felipe Bezerra, de 29 anos. Bom, gente, eu já li todos os comentários aqui que eu recebi. Já recebi comentários aqui do pessoal que tá na live. Agradeço demais a participação de vocês. Tem mais alguém que quer dar a sua contribuição aqui? Joey, Douglas, Solau...
Karen, Felipe. Tem mais alguém que quer deixar aqui o seu comentário com relação a quem vai votar nas eleições agora, segundo turno, e o motivo? Lembrando que essa live aqui é para o empreendedor também. Então, se você é empreendedor, não sabe ainda quem votar, quer entender melhor sobre política e economia, né, que são assuntos muito correlacionados, essa é a live para você tirar sua dúvida, trazer aqui seu comentário. Se ninguém tiver nada para dizer, eu vou encerrar minha live aí, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, antes alguém tá escrevendo alguma coisa. E agradeço demais já a participação de cada um de vocês. Eu vou deixar a live salva, porque tenho certeza que vai ajudar não só, né, quem esteve aqui, mas outras pessoas também que são empreendedoras. Douglas falou, somente agradecer, live show. Obrigada, viu, Douglas, pela sua participação, gostei demais, achei que você ia estar trabalhando, ia estar ocupado, mas graças a Deus você conseguiu vir aqui e foi uma honra ler seus comentários e ter sua presença aqui. Assim como todo mundo, viu? Foi uma honra ter todos vocês aqui participando de forma ativa. Gente, então é isso, né? Acho que ninguém tem mais nada para dizer. Bom, gente, aí só uma informação aqui. Nas próximas semanas eu vou trazer novas lives. Então, tem um empreendedor, né, que atua na área de autopeças, do ramo automobilístico. Vou trazer ele para poder conversar com a gente, ele é economista também. Valdinei falou, é esse tipo de debate que precisamos. Pois é, a gente precisa, igual eu disse, Valdinei, esclarecimentos, ótimo. Eu disse lá, eu perguntei qual o partido, né, qual que era o presidente que a pessoa votaria e o motivo. Tá, e perguntei para todo mundo quem votou estrela, quem votou verde e amarelo, o motivo que votaria nesses candidatos, né? Para que eu pudesse pegar informações da internet e informações do meu dia a dia mesmo enquanto empreendedora e trazer aqui para vocês, tá? Para esclarecer cada um de vocês. E além dele, vou chamar uns 3 economistas, na verdade. Tem um estatístico também que é pós-doutor em estatística, tem um outro convidado que trabalhou no Banco Central, então já convidei eles, né? Estou só definindo as datas para que a gente tenha essas próximas lives, então com outros economistas, outras posições, né? Outras ideias, outras visões, né? Então empreendedores aí de outros ramos, para a gente poder entender melhor a questão da economia, não só de agora, mas de tempos passados, projeção, como que tá, o que a gente deve esperar e realmente tomar essa decisão, né, de votar com muita consciência, tá? Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Eu aguardo vocês nas próximas lives, porque eu tenho certeza que vai ser ótimo. Vou estar aí com profissionais de alto nível mesmo, experientes, para poder passar vários conhecimentos aqui, tanto para mim também, quanto para vocês. Aí Valdinei falou, sou morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, né? E aqui, infelizmente, a grande maioria não tem maturidade política, nem o minimamente necessário para discernir sobre os candidatos. Foi o que eu falei, Valdinei, Valdinei, sobre isso no início da live. Eu falei, gente, antigamente, antes de eu fazer o meu curso de Ciências Econômicas, eu não entendia sobre política, não entendia nada, zero. Eu entendo hoje por conta da economia, que me ajuda a entender sobre isso, né? Estudei também Direito. Não fiz faculdade, tá? Estudei muitos anos Direito. E isso me possibilitou entender melhor economia e política também. Então, é necessário que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Economia, de política, de direito, para que realmente possam tomar decisões assertivas que vão realmente ajudar elas, né? Porque quando a gente pensa em um governo que é a favor do empresário, muitas pessoas veem com maus olhos, mas é o empresário que dá emprego, é o empresário que corre risco, né? Eu tava falando isso, acho que antes de você entrar, Valdinei. O empresário, ele corre o risco, ele tira dinheiro do bolso antes de ter um cliente só. Então, assim, se ele investiu, gastou lá 500 mil, 200 mil, 2 mil, ou até mais, milhões para poder abrir sua empresa, e ainda tem que contratar funcionários, né, para que tudo esteja pronto ali para receber o cliente, ele corre um risco muito grande e, assim, se ele não receber um cliente no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, ele vai ter que fechar as portas. Se ele fecha as portas, manda funcionário embora.
Então nós temos que entender isso, que uma coisa leva a outra, né? Na questão de economia. E Valdinei disse, gratidão, estão de parabéns. Obrigada, viu, Valdinei? Gente, muito obrigada para quem participou aí da live, não só agora, né, mas mandou o seu comentário. Algumas pessoas que mandaram comentário, infelizmente, não conseguiram estar aqui conosco, mas creio que vão ver a live aí e nos aguarde, não só a mim, né, mas esses outros convidados que eu terei nas próximas semanas pra gente debater o assunto economia, empreendedorismo, só que em outras visões, tá bom? Um grande beijo pra vocês, boa noite e até a próxima!